Olá, amigos queridos! Como estão todos? Espero que muito bem, com a graça de Deus, nosso Pai. Vamos ao estudo de mais um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Nós estamos estudando, nesse momento, o capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. No último estudo, nós vimos o item 7. Adivinhem? Acho que todos nós já conseguimos. Eu ainda não. Sou aprendiz, estou tentando e buscando a cada dia a desenvolver um pouquinho do que? A paciência. É no dia a dia, são nas provas diárias que nós vamos aprendendo e colocando em prática, se conseguimos ou não desenvolver essa tal paciência, como diz a música, né? E hoje nós vamos iniciar no item 8, página 113, obediência e resignação. Então vamos lá? Vamos estudarmos um pouquinho, vamos ler, vamos pensar um pouquinho a respeito do que é isso tudo, né? Para sermos mansos e pacíficos, então temos que ter afabilidade e doçura. Vamos lembrar, estamos nas instruções dos Espíritos. Afabilidade e doçura, quem nos trouxe foi o Espírito de Lázaro, Paris, 1861. A paciência, um espírito amigo, Havre, 1862. Agora, a obediência e resignação, Lázaro novamente, em 1863. Então, vamos à leitura, vamos aprender e vamos tentar colocar em prática aquilo que precisamos. Vamos lá? A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras muito ativas da doçura, embora os homens erroneamente as confundem com a negação do sentimento e da vontade. O que será que significa isso? Como assim? Jesus ensina a obediência e a resignação, que são companheiras uma da outra, né? E são assim ativas e cheias de doçura. Mas as pessoas, né, os homens, somos nós todos, confunde com negação de sentimento e vontade. Então vamos entender um pouquinho. Para ser obediente, se resignar durante e diante das provas, será que eu tenho que abaixar a cabeça e seguir e falar, não, Deus pede que eu seja uma pessoa calma, paciente. Então, seja lá o que for que acontecer comigo, está tudo certo, é vontade de Deus. Meus amigos, a gente tem que ficar esperto e atentar, né? Bloquear atrás das palavras, não é isso que Deus quer de nós. Resiliência, resignação, obediência não significa ser dominado pelo outro. Não significa que se alguém que está próximo de mim ou que se chegue ali perto de mim dê uma ordem e eu vou ter que baixar a cabeça e fazer o que ele quer ou o que ela quer. Não é isso, de forma alguma. Nós temos que discernir, pensar, sermos firmes na hora de dizer, olha, isso não me convém, isso não é bom nem para mim, nem para você, né? Temos que ter amor, doçura, brandura naquilo que falamos e fazemos. É fácil? Não é. Muitas das vezes a gente fala assim, tá bom, tenho que ser obediente, ser resignado. E aí o outro chega e me fala cada barbaridade,
então eu logo solto o verbo. Quantas vezes a gente já não ouviu isso? Não é? A gente pode soltar o verbo porque ele tem que sair, né? Ali para que o outro entenda, mas não no significado pejorativo, assim, solto o verbo e grito e falo, esbravejo. Eu tenho que me colocar, dizer o porquê, explicar. Não que assim, eu tenha que aceitar, então tem que ser obediente, eu vou aceitar tudo. Não é assim. Temos que pensar e discernir. É isso que o Espiritismo nos ensina, nessa doutrina espírita. Ensina que pensemos. Vamos lá. A obediência é o consentimento da razão. A razão é o quê? A lei, né? E resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, pois carregam o fardo das provas que a revolta insensata não suporta. O covarde não é uma criatura resignada, assim como o orgulhoso e egoísta também não são obedientes. Então vamos entender? A obediência, gente, está para a razão e a resignação para o coração. E aí a gente vê, ó, o covarde não é uma criatura resignada, assim como o orgulhoso e o egoísta também não são obedientes, né? Então, aquele que é orgulhoso, que só pensa nele mesmo, é uma pessoa orgulhosa desculpem, orgulhosa e egoísta. Será que vai obedecer à lei? Pensem um pouquinho. Aqui estamos falando da lei maior, a lei de Deus. Mas quem entre nós que estamos estudando aqui já não ouviu? Olha, agora pensem não no sentido do julgamento, mas para entendermos. Alguma pessoa conhecida ou próxima ou distante, mas que a gente já acabou ouvindo, que graças a Deus temos ouvido para ouvir e pegar para a gente aquilo que é bom, para a gente e para o outro, né? Mas aqueles que se acham os espertalhões, né? Ah, que é isso? Estava todo mundo ali, aquele trânsito danado. Catei sim o corredor do ônibus, eu sei que ali não tem radar, eu posso ir. Será que pode? Não está obedecendo à lei dos homens. Tem os horários certos, óbvio, não estou falando disso, estou falando no horário que não pode mesmo, que é uma lei específica. Então, eu não obedeço nem à lei dos homens, que é para se ter um pouco mais de civilidade na sociedade. Quem dirá a lei de Deus? Ah, ó o trânsito que tá para ir para a Baixada, eu pego o acostamento e vou. Fica um monte de bobões para trás. Eu me acho melhor que o outro? Eu acho correto causar, às vezes, acidente? Então, eu não estou obedecendo a lei do homem para reger a sociedade. E aqui nós estamos falando da lei maior, a lei de Deus, não é? Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista. A antiguidade era aquela coisa, olho por olho, dente por dente, não levar desaforo para casa, tudo isso. Obedecer, imagina, só os chefões da lei por medo, e não porque acreditasse que aquilo era correto, não é? Então, está falando que Jesus, na época lá da antiguidade, o povo todo só se pegava ao materialismo. Tinham ali a sua fé, mas assim, a fé vacilante, que a gente ainda sabe que davam mais valores àqueles ritos que tinham que ser feitos. Lavar as mãos antes de comer. Não que não tenha que lavar, tem sim. Mas isso eram regras ali do tempo, segundo a religiosidade. Era totalmente diferente. E nós deixamos de ser tão materialistas? Somos um pouco? Como estamos sendo, né?
Veio no momento em que a sociedade romana agonizava, destruída pela corrupção. Então, a sociedade romana estava ali agonizando como um doente ali nos finais, né? Destruída pela corrupção. Tamanha era a corrupção do momento. Lembremos isso aqui, Lázaro disse em Paris, 1863. E hoje em dia, mudamos? Vamos pensar. Veio fazer, né, Jesus, resplandecer no seio da humanidade, moralmente enfraquecidos, os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. A espiritualidade, ele veio ali para dar esse impulso, para fazer presente essa espiritualidade, para que todos avancemos lá naquela época da antiguidade e agora. O que estamos fazendo aqui? Estudando o Evangelho de Cristo, os ensinamentos da lei de Deus, né? Que seus discípulos ali colocaram, porque ele mesmo não escreveu, e nos reportando, ora para a época da antiguidade, ora aqui para 2026, não é? Então, sempre há essa necessidade desse impulso da espiritualidade para que avancemos moralmente, não é isso? Por quê? Porque tecnologicamente, meu Deus, eu estou lá no tempo da antiguidade, perdão. Estou assim engatinhando porque a gente tem que buscar aprender, mas não sou boa nisso, não. Cada época é assim marcada com a característica da virtude ou do vício, que a devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. O vício, indiferença moral. Digo que é apenas atividade, pois o homem de gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão só verá muito depois dele. Enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um objetivo menos brilhante, mas que comprova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos, né? O que é isso? Essa espiritualidade vem trazer o impulso tanto para que aprendamos o lado moral e também para que consigamos avançar na inteligência, não é? Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra de vossa geração. Temos sim que participar desse progresso. Por quê? Porque são tantas coisas, tantas tecnologias descobertas, e nós temos que aprendê-las a usar para podermos estarmos aqui, ó, estudando. Eu estou gravando de um aparelho celular. Há alguns anos atrás, nem pensava em existir algo assim, imagina. Isso agora, aqui no meu tempo mesmo. Quando eu era lá uma adolescente, o que era celular, imagina? Só depois de casada que apareceram os primeiros tijolões, né? E a gente precisa, sim, acompanhar esse progresso, pois a espiritualidade está aí para nos auxiliar, mas não podemos esquecer do avanço moral, que se faz muito necessário. Infeliz o espírito preguiçoso daquele que fecha seu entendimento. Infeliz, pois nós que somos os guias da humanidade em marcha, o atingiremos com chicote e forçaremos sua vontade rebelde com a duplação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde, mas bem-aventurados aqueles que são mansos, pois receberão com doçura os ensinamentos. Que ele nos coloca nesse trechinho. Infeliz do preguiçoso, gente, e é infeliz em todos os setores. Dia que a gente está com muita preguiça, a gente deixa a água rolar, quando vê, fala, meu Deus, no dia seguinte fala,
Acumulou tudo, tenho que resolver. Isso se tiver bom senso. Senão vai deixando para depois, quando a gente vê, tá tudo acumulado e atrapalha tudo. Aqui no sentido até do aprendizado. Infeliz daquele que não busca se melhorar, né? Precisamos melhorar. Aí ele fala assim, deixa eu voltar aqui um minutinho, ó. Pois nós que somos os guias da humanidade em marcha, o atingiremos com chicote e forçaremos sua vontade rebelde com a ação do freio e da espora. Freio. O que será que é o freio, né? Freio. Com coisas que vêm para que aprendamos. Há uns anos atrás tivemos a Covid, aprendemos tanto, ficamos com tanta saudade de pessoas próximas que não podíamos vê-la. E aí, no intuito de que pudéssemos nos melhorar, é esse impulso, melhor a criatura de Deus, estais no planeta Terra. Tentamos, higienizamos as mãos, não entrávamos de sapato em casa, e hoje? Ficávamos com saudade, dávamos graças a Deus de irmos, nem que de longe ver alguém. Perdemos tantas vidas, né? Perdemos para a pátria espiritual, continuam lá. Mas e aí? Hoje em dia, se formos olhar, porque antes contava-se as mortes em cada parte do planeta Terra. Hoje em dia tem guerra aí, ó. Uma pipocando atrás da outra, uma que começou que ia durar 5 dias e está aí há anos, outra que acabou de começar e que está aí. Então aprendemos a ser alguma coisa? Que mais precisa vir para nos frear nesse intuito que não é para o bem da humanidade, sabemos disso? Com freio e a espora. Espora é o que? A dor. Como eu dei o exemplo aqui do Covid, quantas não foram as nossas dores, receios, medos por aqueles que amamos? Quantos conhecidos, amigos, parentes se foram? Então, vamos cuidar de nos melhorarmos, porque aí podemos sim sermos resignados e aprendermos de uma forma mais dócil, para que nos modifiquemos, que é o que ele coloca aqui. Bem-aventurados os que são mansos, porque receberão com doçura os ensinamentos. Que saibamos sermos e cultivarmos essa doçura. Amigos, fiquem com Deus, que Deus os abençoe e que os dias vindouros sejam de paz, luz, sabedoria, discernimento e ação do Evangelho. Certo? Até breve.